Você já sentiu uma pontada no peito ao ver alguém conquistando o que você tanto desejava? Já sentiu aquele nó na garganta ao ver o outro sendo amado, admirado, reconhecido, enquanto você permanece invisível? E o pior, já se pegou torcendo em silêncio para que algo desse errado na vida de alguém, e depois se envergonhou por ter pensado assim? Talvez nunca tenham te dito isso, mas a inveja que você sente não é sinal de maldade, é sinal de abandono interno. Não é o outro que te ameaça, é a sua própria alma que se sente esquecida, rejeitada, desvalorizada. A inveja não nasce da raiva, ela nasce da dor de se ver como menor, de se sentir para trás, de não se achar digno. E quando você não reconhece isso, essa dor se transforma numa arma silenciosa contra tudo que brilha ao seu redor. Carl Jung diria que essa inveja não vem do seu eu consciente, mas da sua sombra. A parte de você que carrega todos os talentos que foram reprimidos, todos os sonhos que você engoliu, todos os desejos que você aprendeu a considerar errados, fúteis e exagerados. A sombra guarda tudo que você foi impedido de ser. E cada vez que alguém expressa algo que você recalou, essa parte grita. A inveja é esse grito disfarçado. E quanto mais você a nega, mais ela corrói por dentro. Você sorri para o sucesso do outro, mas por dentro sente que perdeu algo. Você elogia com palavras, mas seu corpo vibra em competição. Você deseja o bem, mas se sente pequeno toda vez que vê alguém vencendo. E sabe por quê? Porque no fundo sua alma não quer destruir o outro. Ela só quer ser reconhecida também. Ela só quer existir com a mesma liberdade. Mas isso é só o começo, porque o que ninguém te contou é que a inveja não é um pecado. É um pedido de socorro da parte mais desprezada de quem você é. E agora a gente vai descer ainda mais fundo nessa dor. Se prepara. A verdade vai te rasgar, mas também vai te libertar. A inveja que você sente hoje não nasceu agora. Ela foi construída em silêncio, como uma rachadura emocional que começou lá atrás, no momento em que você percebeu que amar não era o bastante para ser visto. Quando você aprendeu que, para receber um pouco de carinho, precisava se calar, sorrir, se esconder. Imagina uma criança que olha para os próprios desejos com curiosidade. Ela quer experimentar, ela quer mostrar o que sente, ela quer ser única, mas em vez de incentivo, recebe um olhar frio. Em vez de afeto, uma crítica. Em vez de ser celebrada, é comparada. Olha como sua irmã é mais calma. Seu primo é muito mais estudioso. Por que você não é como fulano? E assim, o terreno perfeito da inveja começa a ser cultivado. Porque antes de invejar o outro, essa criança aprendeu a se odiar em silêncio. Ela aprendeu que o jeito dela ser não era suficiente, que sua forma de existir precisava ser ajustada, moldada, silenciada. Cada elogio dado ao outro virava uma dor na alma dela, e cada vez que ela tentava ser ela mesma, era ignorada ou corrigida. Carl Jung dizia que quando a criança percebe que não pode ser aceita como é, ela constrói uma persona, uma máscara de adaptação. E tudo que não cabe nessa máscara vai para a sombra. É lá que ficam seus talentos rejeitados, sua expressão sufocada, sua criatividade esmagada pela comparação. E mais tarde, cada vez que alguém ao seu redor expressa exatamente aquilo que você teve que enterrar, a inveja aparece. Porque a inveja não é ódio. É dor não reconhecida. Você não tem inveja do outro porque ele é melhor que você. Você sente inveja porque ele teve a liberdade que você não teve. Porque ele se autoriza a ser tudo o que você não pôde ser. Quando vê alguém sendo admirado, amado, celebrado, a criança esquecida dentro de você se contorce. Ela grita, por que não eu? E o mais cruel é que, muitas vezes, essa criança cresceu aprendendo que sentir inveja é feio, que é coisa de gente má. Então você reprime ainda mais. Você aprende a sorrir quando vê o outro vencendo. Aprende a dizer, fico feliz por você, mesmo quando algo em você murcha por dentro. E isso te corrói, porque é mentira. E você sabe. A verdade é que você queria ser reconhecido. Você queria ser amado sem esforço. Queria sentir que sua existência, do jeito que ela é, já bastava.
Mas como isso nunca aconteceu, agora você se vê em guerra com quem consegue, e essa guerra não se vence com mais moralidade. Não adianta repetir para si mesmo: eu não sou invejoso, eu sou grato. A inveja só se dissolve quando você olha para a dor que a criou. Quando você volta no tempo, encara a criança que você foi e diz: você não era menos. Você só não foi visto. Mas agora eu te vejo. Porque o que você precisa não é se culpar, é se acolher. A inveja é só o espelho da sua exclusão emocional. Ela mostra o quanto você quer viver a sua luz, mas ainda acredita que não pode. E por mais desconfortável que isso soe, essa dor é um convite, um chamado silencioso da alma, para que você vá até as profundezas onde essa ferida nasceu e traga para a luz tudo o que você exilou. Mas calma, a gente vai chegar lá. Antes, você precisa entender como essa inveja moldou a sua vida sem que você percebesse. Ela não ficou só nos sentimentos. Ela virou escolha. Ela virou reação. E agora, ela governa relacionamentos, decisões e até seus sonhos. Se prepara, porque a partir de agora, você vai ver como a inveja silenciosa te fez se trair por dentro, todos os dias. Você não percebe, mas já vive há anos adaptando seus desejos para não incomodar ninguém. Finge desinteresse quando queria estar lá. Diminui suas conquistas para não causar incômodo. Diz tanto faz quando por dentro grita por reconhecimento. Você se acostumou a ser coadjuvante na própria história. É assim que a inveja se instala. Não como um ataque direto ao outro, mas como um envenenamento silencioso de si mesmo. Ela te impede de tentar, porque você acha que já perdeu. Ela te impede de brilhar, porque você aprendeu que brilho atrai comparação, e comparação dói. Ela te faz aceitar menos, porque você acredita que o que queria nunca seria para você. E então, você começa a viver por contraste. Você mede sua vida pela dos outros. Cada conquista alheia é uma lembrança do que você não viveu. Cada vitória que vê te lembra da sua própria estagnação. E pior, você se sabota para não precisar lidar com a dor de tentar e não conseguir. Você prefere não ir do que ir e se sentir pequeno. Você prefere não ser visto do que ser visto e comparado. Você prefere ser legal do que se arriscar a ser inteiro. Mas por dentro, a alma sangra. Carl Jung dizia que o que negamos em nós não morre, apenas ganha forma no inconsciente e passa a nos controlar por trás da cortina. E a inveja, quando negada, não desaparece. Ela se transforma em desprezo velado, em indiferença calculada, em ironia disfarçada de humor. Você já se pegou rindo de alguém que conseguiu algo? Já disse, nada a ver isso aí, só porque te lembrou do que você queria e nunca teve coragem de assumir? Você não é cruel. Você está ferido, e essa ferida não te deixa ser inteiro. Ela te fez construir uma persona confortável, segura, admirável, mas fria, porque essa persona não sonha alto. Ela prefere controlar do que desejar. Ela prefere julgar do que arriscar. E o pior, você nem percebe que está se traindo, porque o mundo aplaude o seu controle. Olha como você é centrado, discreto, maduro. Mal sabem eles que, por dentro, você está implodindo de inveja de quem ousa viver sem freio. Você se tornou o adulto que julga o adolescente sonhador. Você virou aquilo que teria te matado por dentro se fosse criança. E isso dói, porque sua alma não veio para ser funcional. Ela veio para ser inteira. E agora, toda vez que você diz não é para mim, ela grita. Toda vez que você finge que não liga, ela liga por você. Toda vez que você se esconde, ela empurra. E quando não consegue mais, ela adoece. A inveja se torna doença quando não se transforma em coragem. Ela vira peso, cansaço, apatia. Vira sarcasmo, isolamento, amargura. Você começa a se afastar de quem brilha, não porque odeia, mas porque lembra do que você apagou em si. E sabe o mais cruel? Você começa a escolher mal. Você se sabota nas amizades. Fica com quem não te desafia. Faz o básico. E depois se culpa por estar parado. Porque você acha que a sua dor é inferioridade. Mas não é. É frustração acumulada.
é talento enterrado, é alma sem estrada. E enquanto não reconhecer isso, vai continuar se culpando pelo que sente. Vai continuar dizendo: eu não posso sentir isso, é errado, é feio ter inveja. Mas Jung dizia que aquilo que você reprime, cresce. Você precisa tirar a inveja da sombra e olhar para ela como o que ela é. Um reflexo claro do que você queria viver, mas acreditou que não podia. A partir de agora, toda vez que você sentir inveja, escuta. Escuta o que ela está dizendo. Olha para mim. Você também pode. Isso também te pertence. Você só está com medo. Porque esse sentimento não está aqui para te envergonhar. Está aqui para te acordar. Mas o tempo é curto e tem um preço alto por ignorar esse grito da alma por mais tempo. Na próxima parte, você vai entender o que acontece quando você reprime isso por anos, quando o corpo começa a implodir, quando a alma não aceita mais ser calada. Se prepara. Vai ficar mais forte agora. Mas é porque você finalmente vai ver o que a inveja silenciosa estava tentando te proteger de enxergar. Você passou tanto tempo fingindo que não sente inveja, que esqueceu o que sente de verdade. Você se acostumou a olhar para o outro e se diminuir em silêncio, a vestir um sorriso educado enquanto seu corpo travava, a se comparar o tempo todo, mas disfarçar com ironia, leveza ou piadas. Só que o corpo não suporta por muito tempo o que a alma quer gritar. E aí começa o colapso. Você acorda cansado, não por falta de sono, mas por excesso de repressão. Você trava nos momentos decisivos, não por incompetência, mas porque sua energia está amarrada a emoções não vividas. Você evita a própria luz, não por humildade, mas porque aprendeu que brilhar era perigoso. Carl Jung dizia que tudo que é reprimido retorna por vias tortas. A inveja negada não desaparece. Ela volta como cansaço crônico, como tristeza inexplicável, como raiva sem motivo. Ela corrói por dentro porque é energia vital bloqueada. É como se a alma dissesse: se você não vai viver a sua potência, então eu também não vou fingir vitalidade. E ela não finge. Ela adoece. Ela desliga. Ela implode. Você começa a se desconectar das pessoas. Sente irritação com quem tem coragem. Fica em silêncio perto de quem expressa o que você reprime. Evita lugares, conversas, até sonhos. Sua criatividade seca. Seu desejo morre. Sua espontaneidade vira rigidez. Você vive para funcionar, mas não vive para sentir. E isso vai ficando cada vez mais doloroso, porque mesmo sem admitir, você começa a perceber que está vivendo pela metade. Você tenta resolver com produtividade, com metas, com positividade forçada. Mas nada disso alcança o lugar onde a inveja mora, porque esse lugar não responde a esforço. Ele responde à verdade. A verdade é que você se sente menor. E a cada dia que passa fingindo o contrário, você vai ficando ainda mais pequeno por dentro. A alma começa a se calar. Não porque quer, mas porque cansou de não ser ouvida. E quando ela se cala, vem o vazio. Não é tristeza, não é tédio. É um buraco estranho no centro do peito. Um silêncio que incomoda mesmo em meio a barulhos. Uma ausência que não tem nome, mas te acompanha o dia inteiro. Você pode ter um bom trabalho, um parceiro legal, dinheiro na conta, mas ainda assim se sentir vazio. Porque nada fora de você pode preencher o que foi negado dentro de você. E o mais cruel é que você começa a pensar que tem algo errado com você. Por que eu me sinto assim? Por que não consigo ser grato? Porque tudo parece insuficiente. A resposta está naquilo que você passou a vida inteira tentando ignorar. Você tem inveja, porque sua alma sabe que merece mais. Você sente dor ao ver o outro sendo livre, porque sua liberdade foi engolida. Você sente desconforto com o sucesso alheio, porque algo em você sabe que também poderia, mas não consegue mais. E tudo bem. Você não é ruim por sentir isso. Você está ferido. E essa ferida não vai embora com frases motivacionais. Ela só começa a cicatrizar quando é nomeada, quando é olhada com coragem, quando você para de fugir da própria dor e diz: sim, eu sinto isso, e não quero mais carregar sozinho.
Jung dizia que o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra sentido. A inveja é um sintoma da alma buscando sentido em meio à comparação. É a forma mais primitiva do inconsciente dizer: você também tem isso aí dentro, só não teve espaço para viver. A partir do momento que você entende isso, o jogo começa a virar. Não de fora para dentro, mas de dentro para dentro. Você começa a perceber que a inveja não é sua inimiga. Ela é seu termômetro. Toda vez que ela aparece, é porque algo dentro de você quer respirar. É porque uma parte da sua essência foi ativada, ainda que por contraste. É porque seu coração, mesmo magoado, ainda sonha. E sonhar não é egoísmo, é sobrevivência da alma. Você não precisa mais se comparar. Precisa se reconectar. Você não precisa mais engolir a inveja. Precisa escutar o que ela está tentando te mostrar. E o que ela mostra é lindo, porque ela não te odeia. Ela te lembra, ela te empurra, ela te acorda. Mas o despertar dói. Dói porque mostra tudo que você deixou de viver. Dói porque confronta a mentira que você mesmo acreditou. Dói porque exige coragem para voltar a ser inteiro. E agora que você chegou até aqui, você tem uma escolha: continuar fingindo ou começar a se permitir. Na próxima parte, você vai ver o que acontece quando essa dor finalmente vira consciência. Quando você para de se sabotar e começa a integrar. Quando a sombra que te consumia se transforma na força que te reconstrói. Esse é o início da individuação, o nascimento da sua verdade. E se você chegou até aqui, é porque a sua alma está pronta para isso. Chega um momento em que algo dentro de você simplesmente cansa de fingir. Cansa de sorrir quando queria chorar. Cansa de aplaudir o outro quando queria ser visto também. Cansa de se calar para manter a imagem de pessoa boa. Esse cansaço não é fraqueza, é transição. É o momento em que a alma começa a se levantar por dentro. Ainda tímida, ainda com medo, mas decidida a não morrer. E é aí que a inveja começa a mudar de forma. Ela deixa de ser veneno e se transforma em revelação. Carl Jung chamou isso de individuação. O processo de integrar tudo o que você reprimiu, tudo que você negou, tudo que você escondeu atrás da sua persona. É quando o ego para de lutar contra a sombra e começa a escutá-la. Você começa a ver que a inveja não quer que você odeie o outro. Ela quer que você olhe para si com mais coragem. Ela não te afasta do mundo. Ela aponta a direção do que está faltando dentro de você. Você sente inveja de quem é livre? Talvez seja sua alma pedindo liberdade. Sente inveja de quem brilha? Talvez seja sua essência sufocada querendo existir. Sente inveja de quem ama sem medo? Talvez seja a sua criança ferida implorando por entrega. E pela primeira vez, você para de fugir. Você para de julgar o que sente e começa a escutar. Nesse ponto, o sofrimento muda de tom. Ele já não é mais punição. Ele é revelação. Você entende que a dor que carregava por tantos anos, aquela pontada silenciosa no peito, aquela comparação constante, aquela sensação de estar sempre para trás, era só uma parte de você tentando acordar. E quando você permite isso, algo dentro de você muda. Você começa a honrar o que sente. Você começa a respeitar seus desejos. Você começa a desejar com o peito aberto, sem vergonha. E a inveja, ela se transforma em impulso, em direção, em bússola. Porque agora, quando ela aparece, você não se culpa. Você observa. Você pergunta: por que isso me mexe tanto? O que essa pessoa está vivendo que eu não me permito viver? E isso não te afunda, te empurra. A alma começa a te puxar de volta. E o mais bonito é que nesse processo, você para de querer o que é do outro. Você começa a querer o que é seu. E isso muda tudo. Você deixa de viver por comparação e começa a viver por expressão. Você para de competir e começa a criar. Você para de sabotar o outro e começa a construir a si mesmo. É nesse ponto que a persona começa a rachar e o que estava escondido começa a emergir. A criatividade que você bloqueava,
a coragem que você enterrava, a alegria que você chamava de infantil, tudo volta. Mas não volta de uma vez. Volta aos poucos, com dor, com medo, com tremor. Porque deixar de ser quem você fingiu por anos exige luto. Você vai sentir culpa, vai se achar egoísta, vai se sentir inadequado. Vai ouvir vozes internas dizendo: quem você pensa que é para querer tudo isso? Você não é tão bom assim. Vai se expor para quê? Mas agora você sabe, essas vozes não são você. São os restos da velha prisão emocional. São os ecos da persona que você construiu para ser aceito. E agora, você não quer mais aceitação. Você quer verdade. Você quer viver com alma. Quer sentir o que sente, desejar o que deseja, ser quem é. Mesmo que incomode, mesmo que não agrade, mesmo que perca pessoas no caminho. E vai perder. Porque quando você começa a se libertar da inveja, você começa a incomodar quem ainda vive nela. Você deixa de ser o amigo que conforta e vira o espelho que confronta. Você deixa de ser o ouvinte dócil e começa a falar com voz própria. E nem todo mundo vai suportar, mas agora, isso não importa mais. Porque você entendeu que sua vida é preciosa demais para ser vivida tentando apagar sua luz para que ninguém se ofenda. Carl Jung dizia que aquilo que você mais teme encontrar dentro de si é exatamente aquilo que te libertará. E talvez nesse exato momento você esteja diante disso. Você já viu a origem da sua dor. Você já viu como ela se disfarça no presente. Você já entendeu o preço que pagou por negá-la. E agora, você está pronto para escolher diferente. Na próxima parte, vamos falar do que acontece quando você finalmente rompe com a mentira interna, quando você para de fingir que não sente e começa finalmente a viver o que sua alma pede há anos. Você não precisa mais competir, precisa se expressar. E agora, o palco é seu. Chega um ponto da jornada em que você simplesmente não consegue mais fingir. Fingir que não sente. Fingir que não deseja. Fingir que é grato quando por dentro está implorando por mais. Fingir que não tem inveja, quando na verdade o que você sente é fome de vida. Esse é o momento em que a alma se recusa a continuar negociando com a mentira. E a mentira é a ideia de que você deve continuar sendo pequeno para merecer amor, de que deve continuar escondendo o que sente para ser aceito, de que deve continuar sorrindo, mesmo que tudo em você esteja sufocando. Mas agora, não dá mais. Você sente a rachadura que separa o que você mostra do que você realmente é. E essa rachadura começa a te incomodar mais do que a possibilidade do conflito. Você para de dizer tudo bem. Para de aceitar migalhas emocionais. Para de buscar a aprovação de quem nem sabe quem você é. Carl Jung chamava isso de ruptura com a persona, o momento em que a máscara deixa de encaixar, não por revolta, mas por lucidez. A lucidez de perceber que o preço de agradar o mundo é alto demais. Custa sua alma. Você começa a falar o que sente e percebe que nem todo mundo vai gostar. Mas mesmo assim, você fala, porque manter o silêncio virou prisão. Você começa a dizer não e sente culpa, mas mesmo assim diz, porque dizer sim virou autoabandono. Você começa a se afastar de quem te elogia, mas te suga, de quem te aplaude, mas quer que você fique no mesmo lugar, de quem diz, eu te admiro, mas torce em silêncio para você nunca ultrapassá-lo. E nesse processo, você começa a ouvir a própria voz, não a voz que quer ser admirada, mas a voz que quer ser livre, a voz que diz, você não precisa competir, precisa existir. Você não precisa vencer o outro, precisa vencer o medo de ser você. Você não precisa apagar ninguém, só precisa parar de se apagar. Essa é a verdade que te salva, mas também é a verdade que te assusta, porque romper com a mentira emocional não é só mudar o discurso, é romper com identidades, é matar personagens, é deixar de ser aquilo que te garantiu amor para se tornar aquilo que pode provocar rejeição. E é aí que muitos desistem, porque crescer exige luto. Luto pela imagem, pelo papel, pelo personagem que te protegeu por tantos anos. Mas se você não rompe, você adoece.
Você continua sendo gentil, mas vazio. Você continua sendo forte, mas exausto. Você continua sendo admirado, mas profundamente sozinho. A verdadeira força vem depois da quebra, quando você passa pela dor de ser mal interpretado, mas não volta atrás. Quando você encara o medo de ser rejeitado, mas ainda assim se escolhe. Quando você escuta as críticas, mas segue na direção da própria verdade. E é aqui que a inveja começa a morrer. Não porque desaparece, mas porque você não precisa mais dela para se lembrar do que queria. Agora você sabe, agora você ousa, agora você vai atrás. A vida começa a mudar quando você se autoriza a ser o que sempre admirou, quando você para de querer o lugar do outro e começa a ocupar o seu. E talvez pela primeira vez, você sinta a paz, não a paz da fuga, mas a paz de quem sabe que não está mais se traindo. Você olha para o outro e não se sente menor, porque finalmente está se tornando o que veio ser. Você olha para o sucesso alheio e não sente dor, porque agora está criando o seu próprio caminho. Você sente inveja, sim, mas ao invés de se culpar, você escuta e age. Essa é a liberdade que ninguém pode te dar, porque ela não vem de fora. Ela nasce quando você se reconcilia com sua sombra. Carl Jung dizia: o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. E agora você está pronto, porque aceitou. Aceitou que a inveja fazia parte, aceitou que o desejo é legítimo, aceitou que o que te incomoda no outro é uma parte sua querendo respirar. E essa aceitação é sagrada, porque não é mais sobre parecer bom, é sobre ser inteiro. Na próxima parte, a gente vai falar sobre como é viver com essa liberdade, como é andar no mundo sem se esconder, como é olhar para si com dignidade e nunca mais voltar a se diminuir. Você não está aqui para ser perfeito, está aqui para ser verdadeiro, e a verdade liberta. Depois que a máscara cai, depois que a sombra é encarada, depois que a inveja é escutada sem vergonha, algo começa a nascer dentro de você. Não é um milagre, não é uma revolução, é uma espécie de retorno silencioso. A alma começa a voltar. Você sente vontade de criar, de aparecer, de se permitir, não para impressionar, mas para se expressar. Você começa a notar pequenas coisas que antes passavam batido. O jeito que você se cala menos, o brilho nos olhos quando fala sobre o que ama, a paz ao ver alguém vencer, porque agora você sabe que o seu lugar não está ocupado, só estava vazio. A comparação perde força, a competição perde sentido, o outro deixa de ser ameaça e passa a ser um espelho do que também pode florescer em você. Carl Jung dizia que a individuação é o caminho de volta ao self, ao centro real do ser. E nesse centro não existe espaço para disputa, existe potência, existe integridade, existe direção. Você começa a se cercar de pessoas que te impulsionam, não de quem te adora pela sua fraqueza, mas de quem te respeita pela sua coragem. Você diz não com calma. Você diz sim com consciência. Você deixa de aceitar o que não ressoa só para não parecer ingrato. Agora você sabe que dizer não para o mundo é, às vezes, a única forma de dizer sim para si mesmo. E aos poucos, a inveja vira memória. Um lembrete do que te feriu, mas também do que te despertou. Você olha para trás e vê. Não foi ódio, nem maldade, nem pecado. Foi um vazio antigo querendo espaço. Foi um talento reprimido batendo na porta. Foi uma parte sua gritando: eu também quero viver. E agora, ela vive. Você vive. Você começa a fazer o que antes evitava. Começa a buscar o que antes parecia grande demais. Começa a dizer em voz alta o que antes só pensava no escuro. E essa voz é sua, finalmente sua. Você entende que a cura nunca foi sobre ser bom. Foi sobre ser inteiro. Ser luz e sombra, desejo e silêncio, verdade e medo. E tudo isso cabe em você. A vergonha se dissolve, a culpa se silencia, o medo ainda aparece, mas já não manda em nada. Você aprendeu a se ver, e quem se vê não precisa mais viver por reflexo dos outros.
A inveja agora vira ponte. Toda vez que aparece, você pergunta: o que ainda não estou me permitindo? O que essa dor está querendo me mostrar? E isso é liberdade. Não é leveza falsa. É profundidade com clareza. Você começa a caminhar por um chão novo. Um chão que treme às vezes, que dá medo, mas que sustenta o que é verdadeiro. Você sabe que pode doer, mas agora você prefere a dor real à anestesia da mentira. Prefere a solidão com alma ao aplauso vazio. Prefere a coragem de tentar ao conforto da comparação. Porque agora você voltou para si. Carl Jung dizia que nada é mais perigoso do que alguém que começa a viver com consciência. E talvez, nesse momento, você já esteja nessa estrada. Mesmo com medo, mesmo com dor, mesmo com cicatrizes, mas está. E isso muda tudo, porque não é mais sobre vencer, é sobre não se perder. Não é mais sobre agradar, é sobre se habitar. Não é mais sobre esconder a inveja, é sobre libertar o que ela veio anunciar. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para isso. Na próxima e última parte, eu quero te fazer um convite, não para mais conteúdo, não para mais teoria, mas para algo mais profundo, mais simbólico, mais real. Porque a jornada da alma não acaba aqui, ela só começou. E agora, você tem a chance de seguir por inteiro. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você não está mais disposta a continuar se traindo. Talvez você esteja exausto de competir sem saber por quê. Talvez você esteja cansado de sentir vergonha do que deseja. Talvez você esteja com medo, mas pela primeira vez sentindo que o medo não vai te impedir. Esse vídeo não foi sobre moral, não foi sobre certo e errado, foi sobre você. Sobre a parte de você que foi deixada para trás quando disseram que ser quem você é causava incômodo. Sobre a parte de você que cresceu acreditando que só os outros mereciam ser vistos, aplaudidos, escolhidos. Mas agora você sabe, a inveja que você sentia era a alma querendo respirar, era o talento abafado pedindo para sair, era a essência sufocada batendo na porta do seu peito. E o mais bonito é que você ouviu, você parou, você olhou, você sentiu, você aceitou. E isso muda tudo. A maioria das pessoas vive a vida toda fugindo da própria sombra. Mas você não. Você está aqui. Você atravessou cada parte desse vídeo, sentiu os desconfortos, tocou os cantos escuros, lembrou de feridas e não fechou os olhos. Carl Jung dizia que o processo de individuação exige sacrifício. O sacrifício da persona, o sacrifício da imagem, o sacrifício de tudo que você inventou para ser amado, mas que no fundo nunca te permitiu existir de verdade. Agora, você tem uma escolha: seguir com a alma no piloto automático, ou continuar essa jornada, mas agora de forma consciente. E se você sentiu que essa jornada já começou dentro de você, então eu quero te oferecer algo, não uma fórmula, não um caminho pronto, mas uma ferramenta simbólica, profunda, escrita com a mesma verdade que construiu cada palavra desse vídeo. Eu estou falando do Manual da Alma. Esse manual não é um e-book de frases prontas. Ele é um espelho, um mapa simbólico, uma convocação silenciosa. É feito para ser lido com calma, com coragem e com presença, porque ele vai te confrontar, vai tocar em camadas que talvez ninguém nunca tenha nomeado, vai falar de inveja, sim, mas também de culpa, de raiva, de autossabotagem, de repressão, de alma sufocada, de talentos exilados e de desejos escondidos. O Manual da Alma foi criado para te guiar no processo de individuação que Jung revelou e que ninguém te ensinou a viver na prática. Lá dentro você vai encontrar reflexões simbólicas que rasgam as ilusões mais sutis do ego, exercícios que te ajudam a escutar sua sombra sem culpa, chaves emocionais para libertar sua criatividade enterrada, mapas arquetípicos para lidar com a comparação, o medo do brilho, a raiva reprimida e a dor de não se sentir suficiente. Esse não é um conteúdo para a mente, é um encontro com sua parte esquecida, é um ritual escrito em silêncio, para ser lido com o coração. Se algo dentro de você reconheceu esse chamado,
O link está na descrição. Mas não é para todo mundo, é só para quem decidiu parar de se esconder. E se você quiser continuar comigo, aqui nesse canal, também tem um espaço seguro. Aqui, a gente não fala para agradar. A gente fala para acordar. Então, antes de sair desse vídeo, deixa uma marca. Se algo te tocou, escreve aí nos comentários. Pode ser um símbolo, pode ser só um eu senti. Mas deixa uma chama acesa, porque essa jornada é mais leve quando a gente sabe que não está sozinho. E se você ainda não segue esse canal, se inscreve agora. Não por impulso, mas porque sua alma precisa de lugares onde ela possa respirar. Aqui, a gente não promete cura, a gente oferece lucidez, porque às vezes, a única coisa que te impede de viver sua verdade é achar que ela não merece existir. Mas ela merece, e você também. A inveja que você sentia não era egoísmo, era uma parte de você tentando nascer. Agora que você viu, não finge que não viu. O despertar exige ação. Então comenta, segue, compartilha, não para ajudar o canal, mas para fortalecer o que começou dentro de você. E se sentir que é a hora, o Manual da Alma está te esperando. A jornada continua.